Olá, tudo bem? Hoje estamos com duas importantes pessoas aqui conosco nesse bate-papo para falar sobre um assunto fundamental e da nossa história de Caxias do Sul. O Itamar, diretor do Museu Municipal de Caxias do Sul, né? Nome do museu, Museu Maria Frigieri Horne, né? E o professor Anthony, coordenador do Instituto Memória e História da Universidade de Caxias do Sul. Que bom estar aqui com vocês, é uma honra recebê-los, né? Eu sou a Maria Goretti, eu integro a Diretoria de Cultura e Educação da SIC. E a nossa ideia, nosso bate-papo hoje é falar um pouquinho sobre museu. O que é um museu, né? Qual é o objetivo de um museu, né? E a importância do patrimônio histórico, né? Quantos museus nós temos em Caxias, né? As pessoas têm o hábito de visitar os museus, por que é importante, né, essa relação histórica, essa memória, essa identidade, né, que retrata toda a nossa caminhada, né? Bom, é um prazer estar aqui, agradeço pela oportunidade, então, obrigado Maria pelo convite, Anthony, prazer. Né? E realmente Caxias do Sul conta com um museu municipal desde 1947, sendo ele o museu mais antigo da segunda região museal do Rio Grande do Sul. Né? Ele tem uma história extremamente longeva, né? Comparado a outros tantos museus do país, ele teve uma alteração no seu processo histórico, né? Ele sai de uma perspectiva de museu de história natural, né? E ele passa para um museu valorativo da história, um local a contar de meados da década de 70, né? Naquele processo todo que a gente teve das comemorações do centenário da imigração, né, Anthony? Perfeito. Olá, a Maria Goretti, a satisfação revê-la para a gravação deste episódio. Ao Itamar também cumprimento, né, colega historiador, satisfação realmente participar aqui desse episódio. Um time de peso aqui, né? Com certeza, mentes brilhantes, brincávamos, né? Mas por conta da calvície. Olha só, a honra de estar com essas mentes brilhantes aqui. Perfeito. Acho que bem apontado pelo Itamar, esse período da década de 1970, que nós temos a celebração do centenário da imigração italiana, e é de fato um momento que a cidade vai ter um esforço enorme de diversas instituições e entidades para a constituição de seus espaços de memória. Então, o Itamar pontuou bem o surgimento, né, essa reconfiguração do Museu Municipal, e também na própria universidade nós teremos a criação do ISBEP, o Instituto Superior Brasileiro Italiano de Estudos e Pesquisas, que foi também o marco inaugural do nosso IMHC, o Instituto Memória Histórica e Cultural, que também é outro espaço de memória que nós temos na nossa cidade, né? Então, o período do centenário da imigração italiana é um marco para a nossa cidade com relação ao surgimento desses lugares de memória. Muito bom. Como é que Caxias do Sul está constituída em relação a museus, assim, Itamar, Anthony? Porque nós temos, assim, acompanhado, a própria diretoria tem acompanhado, assim, vários espaços, por exemplo, o Museu do Gazola, o Museu dos Capuchinhos, que nós tivemos a oportunidade de conhecer, que... quando na nossa visita assim, foi relatada a história das malas, né? A comunidade está tendo acesso, eles conhecem as escolas, a importância das nossas escolas, nível fundamental, médio, ensino médio, conhecerem esses espaços, né? O que é feito, quais são os projetos hoje que são desenvolvidos. Existe essa preocupação por parte da nossa diretoria de que isso... seja mais divulgado, que haja uma participação mais efetiva da comunidade, né, da representatividade desses espaços, né, que trazem toda a nossa história, né, sobretudo chegando, né, aos 150 anos da imigração italiana, chegando próximo dessa data tão importante para a nossa região, né. Sim. Falando pelos museus públicos, né, uma preocupação desde o surgimento, né, do primeiro, então, que é o Museu Municipal, a prática pedagógica no espaço sempre foi o norte dos espaços, sabe? O nosso público mais forte ainda hoje é o escolar, então, tanto de Caxias do Sul, com a sua rede pública e privada,
quanto do próprio estado. Então, Anchieta, Rosário e outras escolas da capital se deslocam a Caxias do Sul numa perspectiva, né, Antony, desde sempre, digamos assim, em busca, né, dessas diferenças que nos constituem. É interessante perceber que os museus, eles são espaços vivos, né? Então, um grande erro que a gente pode cometer nesses locais é imaginá-los como um local cristalizado. Sabe? Interessante então, essa colocação. O que o museu é? É um local de valorização da vida, pretérita e contemporânea. Então a gente tem que estar em diálogo com esses diferentes tempos. A gente tem que estar em diálogo com a sociedade contemporânea, ao mesmo tempo que a gente valoriza, constrói e por vezes até reconstrói, né, essa historicidade que nos permeia e que por vezes acabou sendo sobreposta por algumas discursividades mais intensas, como foi o caso do centenário. Né? O centenário, como o Antony bem pontuou também, além dos espaços museais que nos constituem hoje, também foi muito importante para a configuração de extensas pesquisas, obras de fôlego e tal, que valorizaram de uma maneira preponderante a imigração italiana. Né? Mas é interessante que nós, enquanto espaços culturais, né, percebamos que a diversidade sempre permeou a cidade. Né? Desde os primeiros movimentos. Exatamente. Né? E esses locais... Importantíssima essa tua colocação. Né? Ela é importante também, Maria, porque é muito interessante que quando as escolas, os universitários, os idosos, os mais diversos públicos estejam nesses locais, eles se percebam como parte integrante da cidade, sabe? E não que a gente atue, por vezes, sem querer, sabe? Como espaços de exclusão. Como se percebe, por vezes, no próprio Museu Municipal. A gente tem um trabalho muito importante, muito vigoroso, voltado para a educação, mas sobre a minha gestão, então, numa perspectiva que a gente amplie o exercício do olhar. Sabe? Quem é o nosso público? Ele está no museu? Ele não está no museu. Como inseri-lo? Que práticas pedagógicas? Como a gente pode seguir a política nacional de educação museal fazendo valer o que diz a lei em diálogo com aquela criança que veio do Nordeste, que veio da fronteira, que veio do Paraná ou que veio de fora do país? De fora do país, né? Porque nós vivemos, se a gente observar a história de Caxias, nós vivemos etapas de migrações, né? Sim. Migrações inicialmente do exterior, né? Depois de outros estados e agora recentemente, né? Migrações internacionais novamente, né? Isso, com outro perfil, com outro né? perfil que totalmente diferente, que veio integrar a nossa cultura e realmente a gente tem de trabalhar isso, né? Sim. No município e na região. E tá respondendo, então, para amarrar, a gente tem 20 museus e memoriais na cidade. Né? Ligados ao município. Não, ao município a gente tem 6. 6. Né? Mas existem outros, sabe? Muitos não estão cadastrados na plataforma do governo federal, outros são museus particulares, memoriais privados, sabe? Então, Caxias do Sul, na verdade, ela se configura como a segunda cidade do estado também em número de museus. Só perde para a capital. Né? Então, a gente tem um potencial muito rico e uma diversidade muito grande e um campo muito fértil, né, para esses trabalhos. Perfeito, acho também importante colocar algumas questões de dados. O estado do Rio Grande do Sul é um dos estados que mais possui museus em comparação com outros estados da federação. Sim. Fala-se aproximadamente um museu para cada 25 mil habitantes, aproximadamente, sendo que a média nacional é de um museu para cada entre 55 e 60 mil habitantes. Então o Rio Grande do Sul tem quase um museu, pelo menos quase um museu por município no estado. Claro que a gente pode ampliar esse dado e verificar se esses museus de fato estão funcionando dentro dessa perspectiva que o Itamar nos aponta, né? Quer dizer, de que são locais abertos, acessíveis, disponíveis, né, para a comunidade e que também trabalham nessa perspectiva, né, de um trabalho conjunto com a comunidade, não só um trabalho de exposição, mas um trabalho de que o museu, a instituição,
é construída, né, e percebida pela comunidade como um local que representa a sua história, seja de imigrante interno, seja de natural da terra, ou seja de imigrante internacional, enfim, né, externo que vem para o nosso país. Né? Então esse também é um dos desafios, né, absolutamente bem colocado aqui pelo Itamar, né, que os museus têm na contemporaneidade, né, que é pensar essa nossa diversidade. E aí, para integrar, né, de que forma que eu vou integrar essas etnias, né? Perfeito. E aí, só concluindo a questão dos museus privados, já que o Itamar está falando mais na perspectiva pública, né? Nós temos na universidade o Instituto, MHC, também temos um Museu de Ciências Naturais, que é o único, né, desse gênero na cidade, e talvez seja o museu, além dos museus municipais, o que mais receba estudantes de escola, né? Pelo fluxo, pelo interesse que as escolas têm nesse tipo de tema, né? Principalmente a disciplina de biologia. O Memorial Gazola, que é o Museu da Metalurgia, né, em Caxias do Sul, o Instituto Hércules Galó, e faço a menção também, né, ao Museu dos Capuchinhos. Acho que essas são as principais e mais acessadas, né, instituições de memória museais ou do gênero em Caxias do Sul. Em Caxias. E em relação ao Instituto, professor Antony, assim, o que está sendo feito, o que o Instituto está pensando em relação à comemoração aos 150 anos do centenário da imigração italiana? Acho que é importante, né? E até depois o Itamar pode complementar em relação ao que está se pensando para divulgar mais todo esse trabalho, toda essa riqueza de memória e identidade da nossa região, né? Perfeito. Bom, para o Sesc Centenário da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, foi criada uma comissão a nível municipal, pela Prefeitura Municipal, e o Instituto passou a integrar essa comissão na qualidade, pela universidade, de presidente dessa comissão. Então, estamos à frente desse grande projeto. Temos uma programação bastante intensa, com a participação de diversas entidades, cito, por exemplo, a própria SIC, que integra esta mesma comissão. Estamos na organização do álbum comemorativo aos 150 anos, que será o 4º álbum do gênero, né? Tivemos um publicado em 25, um em 50 e um em 75, e teremos também um publicado em 2025. Uma série de outras publicações também estão sendo pensadas, organizadas pela universidade, entre exposições, concursos, então uma programação bastante extensa que já iniciou neste ano de 2024, com algumas programações que vão anteceder, né, esse grande Sesc Centenário que comemoraremos então no próximo ano. Mas uma programação de fato à altura, né, da comemoração. A gente fez o lançamento desse selo, né, da comissão lá no próprio Monumento Nacional Imigrante, que acaba se configurando como um símbolo de Caxias do Sul e todo esse contexto, né, valorizando tanto esses imigrantes italianos, né. Que é desculpe, Itamar, te interromper, que é um espaço reconhecido internacionalmente. Internacionalmente, né. E ele é bem importante porque ele surge num contexto, Maria, onde os monumentos ainda eram criados numa perspectiva também pedagógica, sabe, tanto valorativa e representativa de algo, digamos assim, né, quanto também com a perspectiva de educar, né? Então, quando o monumento é constituído, né, ele surge também para mostrar ao outro, qualquer seja ele, né, que há ali a perspectiva de progresso, há a perspectiva de futuro, há a perspectiva de prosperidade, mediante o que? O trabalho, né, mediante a pujança, mediante o esforço. Né? Então o monumento está lá e foi lá que a gente fez o lançamento, né, desse selo. E o que está se pensando em relação a essas novas etnias que estão se constituindo na nossa comunidade, né? Nós temos aí um grupo relativamente grande de senegaleses, de haitianos, de venezuelanos, assim, para integrar eles na nossa história. Porque a gente sabe que muitos deles vão se estabelecer aqui, né? Já estão estabelecidos, muitos estão trazendo as suas famílias, né? E eu acho isso de uma riqueza enorme, né, para a nossa comunidade, porque se a gente avaliar a nossa história, né, eu lembro muito da professora Vânia Herédia, né, que a importância da memória, né, e da integração desta memória às novas culturas, às novas etnias, ela sempre fala isso nas suas aulas, né? Sem dúvida. Eu falo pela universidade, nós estamos elaborando também uma publicação que está prevista para ser lançada ainda neste ano, intitulada Serra Gaúcha, Etnias e Diversidade. Vai ser uma obra inédita que compreende a participação de diversos autores, especialistas. A professora Vânia é uma das convidadas, né, que aborda o tema das migrações contemporâneas, mas uma série de outros especialistas que escreveram sobre as migrações históricas
italianos, poloneses, alemães, portugueses, mas também as migrações contemporâneas, né, internas e essas internacionais. É uma obra que tem a organização do nosso reitor, professor Gelson Heck, da professora Terciane Lucchesi, nossa pró-reitora de graduação, do professor Roberto Radins, também é o coordenador do programa de pós-graduação em História, e também tenho a oportunidade de integrar a organização, né, dessa obra. Será, de fato, uma obra, acho que bastante marcante, né, para o município, porque vai trazer uma abordagem histórica e uma abordagem histórica, cultural, antropológica, com relação ao que está acontecendo desses movimentos migratórios, né? Um trabalho super importante isso, sabe? Um reconhecimento, é um dar ouvidos, digamos assim, né? Não é nem dar voz, é um dar ouvidos. Exatamente. Né? Porque esse pessoal está pelas ruas, pelas escolas, por todos, nas indústrias, nos comércios, em todos os locais. No meu entendimento, falando pela diretoria, nos cabe a responsabilidade de inseri-los. Sabe? De dar espaço, de permitir que ingressem nos espaços não só como visitantes, mas como agentes. Sabe? Que a gente os perceba como importantes elementos na cidade que estão nos comércios, nas indústrias, nos trabalhos mais diversos, e por vezes a gente não os vê, não os percebe, tanto historicamente eles quanto... passam invisíveis. Exatamente, exatamente isso, sabe? Então a gente tem muitas lojas, muitos espaços comerciais das mais diversas ordens, de argentinos, uruguaios, senegaleses, haitianos, chineses, né? E onde eles estão, por vezes a gente só percebe eles nos seus locais de trabalho, né? Mas a gente não percebe eles no influxo nos espaços culturais, falo pelos museus, né? Então eu acho essa perspectiva de vocês, né, enquanto universidade, abrirem esse caminho super importante. Outras pessoas fazem esse movimento, outros pesquisadores, por vezes outsiders, puxam essa batida, mas ter uma universidade, a mais importante da região, né, abrindo as portas para essa perspectiva, para esse olhar, Antônio, é muito importante. Perfeito. Que maravilha, e o quanto a representatividade desse momento para a nossa região. E nesse sentido, a Diretoria de Cultura e Educação, ao qual eu integro aqui na SIC, né, como representante da universidade, a gente vê a importância, né, de fazer um trabalho bem direcionado nas escolas. Inclusive nós estávamos planejando ontem, né, de como, que ações que a gente vai pensar para aproximar mais essas escolas, assim, com uma habitualidade, com uma frequência, né, nesses espaços culturais que tem em Caxias, e contar a história deles, qual é o significado do Museu A, do Museu B, do Museu C, que todos têm uma importância, cada um tem uma história, cada um representa uma etnia, um momento da nossa memória. São muitas mãos, né? São muitas mãos, assim, é um trabalho riquíssimo, né, Itamar? E assim a gente fica encantada, né, e mesmo integrando a diretoria a gente tem se aprofundado um pouco mais nesse assunto, e a gente vê o quanto isso é fundamental para nossa cultura, para o nosso crescimento, inclusive, né, e o quanto esta região é rica, gente. Esta região é riquíssima, né? Ela se construiu de várias mãos, como tu diz, a partir de várias mãos, de várias culturas, né? Eu acho que a gente tem que valorizar isso, sobretudo. Por meio né? da diversidade. Né? A gente, por vezes, cultua alguns mitos que são super importantes para a história do município, e a gente esquece algumas coisas. E a memória é isso, né? A memória é esquecimento. E, como diz o Pollack, né, existem também as memórias subterrâneas, que em dado momento elas afloram, né, em situações específicas, ou em busca de reconhecimento, tensões, valorização da vida, né, permeia vários movimentos. Sem dúvida. Eu vou aproveitar a fazer uma divulgação de um trabalho, acho que tem tudo a ver com esta temática, né? Nós estamos com um projeto via um edital da Lei Paulo Gustavo para a digitalização dos filmes da antiga produtora Miquelin Filmes, que a universidade é a custodiadora deste importante acervo, né? E estamos recebendo escolas e justamente para mostrar os filmes que tratam sobre a indústria e o trabalho em Caxias do Sul, que é um recorte muito interessante desse acervo, e a gurizada
gurizada, né, essa nova geração, vendo esses filmes antigos, né, da década de 70, década de 80, que é o principal foco, né, de atuação, que foi o foco de atuação da Michelin Filmes, estão encantados com tudo isso, né, com essa diversidade que esses filmes mostram da nossa cidade, seja na construção, né, dessas empresas, seja no trabalho, né, exatamente que a gente percebe e enxerga, né, nesses vídeos, né. Então é um trabalho, assim, também de recuperar essa parte da história que ficou durante muito tempo esquecida ou não tratada, né, exatamente da história do nosso município. Né? Do nosso município, que ela é maravilhosa, a gente começa a olhar com mais detalhe e acompanhar o trabalho e quantas equipes envolvidas nesses projetos, né? E Maria, uma coisa bem importante é que tanto Anthony quanto eu e outros tantos na cidade, vocês, né, a gente trabalha com portais, com janelas, com pontes para um outro tempo, sabe? Então a gente consegue, né, apresentar essas diferenças tanto para as crianças, todo tipo de público, na verdade, sabe? Todo tipo de público está em aprendizagem, está em fluxo pela cidade, está aprendendo o tempo inteiro, sabe? Então, né, apresentar os vídeos, apresentar acervos, contextualizar, produzir conhecimento em cima dos vídeos que causam estragamento, produzir conhecimento em cima dos acervos expostos, lembrando que o museu não é um antiquário, né? Então é função nossa produzir conhecimento em cima, por meio daquele material que a gente é responsável, sabe? Então é uma ponte, né? Muito forte. É uma ponte. E como é que o processo de visitação hoje, tanto em relação ao Instituto, ao Museu de Ciências Naturais da UCS, aos nossos museus em Caxias, Itamar e Anthony, nós recebemos visitas não só das escolas do município, mas do nosso entorno, que em torno de uns 70 municípios, uma população de 1 milhão de habitantes, assim, com que frequência existe essa habitualidade por parte das escolas, as secretarias de educação incentivam esse trabalho, esse contato, como é que é feito isso, como é que é feita essa interface com... A gente conta com um trabalho bem interessante com a Secretaria de Educação do município, né, e com outras instituições também. A gente acredita muito nas parcerias, sabe, muito no diálogo. Então, o nosso maior público é o escolar ainda, né, mas os... Desculpa, Itamar, tanto o fundamental quanto o médio. Sim. Então, quando nessa perspectiva do escolar, eu quero dizer, então, estudantes, do modo geral, sabe, seja do ensino fundamental ao superior. Sabe, é o nosso carro-chefe. E em segundo lugar vem os próprios moradores da cidade. E tem uma quantidade, eu não sei como funciona lá na UCS isso, né, Anthony? Mas para nós é bem impressionante o número de pessoas do tipo, eu moro em Caxias há 40 anos, há 50, eu nasci aqui, né, mas eu nunca estive no museu, sabe? E para nós é bem importante, sabe, isso tudo. Né? Pois é, que loucura. Eu tenho 3 sobrinhos, 2 que moram fora daqui, e nas férias eles vêm para cá. Então eu tenho o hábito de levá-los para conhecer os espaços aqui. Eles ficarem encantados com a Casa de Pedra, com o Museu Municipal, assim, nossa, quanta coisa linda que tem aqui nessa cidade. Eles não têm ideia, muitas vezes. Há um imaginário, né, por vezes, que em Caxias não tem o que se ver, não tem o que se fazer, né? E é um pensamento equivocado, sabe? Um pensamento equivocado. A gente tem importantes referenciais, a gente tem importantes possibilidades culturais para muito além da paisagem natural, que é tão valorizada no campo turístico, sabe? O turismo urbano, a cidade com perspectiva educadora, né, Antônia? A gente tem um caminho muito rico e muito profícuo para a gente trabalhar com todas essas possibilidades. Sabe? E a gente percebe o amor dessas equipes no trabalho, assim, te ouvindo o Prof. Anthony, assim, é uma riqueza. É um encantamento. É um encantamento. E eu digo para nós, a diretoria, a gente tem a gente se envolve, né, com a proposta, com a ideia, de que forma que a entidade que pode contribuir, o que nós podemos fazer, que esse é o nosso objetivo, né, enquanto a gente integra essa diretoria, né, a partir desse trabalho voluntário, né, e o quanto a gente pode contribuir, fazer e ajudar e apoiar, né,
Sim. Tanto. Sim, perfeito. Acho que o Itamar talvez concorde comigo, né? Mas o trabalho de divulgação é essencial para os museus, para as instituições de memória de uma forma geral, né? No nosso caso, respondendo à questão anterior, nós recebemos um público também escolar, também da comunidade, mas em maior nível, né? Um público escolar, e eles nos procuram mais espontaneamente. Como nós somos uma instituição privada, né? De uma universidade comunitária, então o público procura o professor de escola, geralmente aquele professor que é egresso do curso de História ou de outro curso da área de Humanidades da universidade, que acaba levando os seus alunos, né, para os espaços ali de memória da universidade. Então, o trabalho de divulgação, e acho que nesse sentido a diretoria pode nos auxiliar também, né, com isso. Além desta questão, eu vejo muito importante, hoje em dia isso está crescendo bastante, que são políticas públicas voltadas às instituições de memória, sobretudo incentivos fiscais, incentivos, né, por meio de editais, para que possamos digitalizar, disponibilizar o nosso acervo também por outros meios e alcançar um outro público, né, que não é apenas aquele público que vai nos visitar fisicamente, presencialmente, né? Isso é muito importante. Nesse momento estão saindo editais, né, nesse âmbito, nessa área, e essa é uma defesa que a gente deve continuar fazendo, né, para que a gente possa, de fato, qualificar os acervos e também as equipes, né, de trabalho dessas instituições. Isso é muito importante, porque quando a gente observa, quando a gente viaja para fora do país, né, é muito comum a gente ver crianças de 4 anos visitando os museus, assim, já na fase escolar inicial, quanto isso... Os meus filhos são frequentadores. Sabe? Somos suspeitos. Não, exatamente, mas assim... A gente tem de incentivar a criança desde a tenra idade a participar, a conhecer esse espaço, entender o significado, né, dos museus, né, e porque é um sentimento, criar um sentimento de pertencimento. Eu pertenço a essa comunidade, eu me enxergo, eu visualizo a minha história, a história da minha família, né? Acho que esse é um sentimento que vai legar para essa geração o cuidado também com aquele patrimônio, né? No futuro levar também os seus filhos, netos, enfim, a visitar essas instituições e defendê-las, né? Acho que esse é um sentimento que se cria de fato, né, desde as raízes, né, da mais tenra idade. E a comunidade apoia? Você sente um apoio assim da comunidade? O que poderia ser feito? Enfim. A comunidade apoia, mas como disse o Anthony, a gente tem grandes demandas, sabe? Grandes demandas específicas, né? Seja pela capacitação do pessoal, seja pela conservação dos acervos, que independente do suporte são frágeis muitas vezes, né? Então, eu acredito que a gente poderia ter uma proximidade maior, sim, sabe, da própria comunidade, de associações, entidades, toda ajuda, toda parceria. Não só de escolas, mas eu digo assim, por exemplo, pegando a questão do município com a Lei Cultura Melhor, Sociedade Melhor, sabe, ter um aporte, ter um apoio melhor. O Museu Municipal, como eu comentei no início, ele surge em 47, mas o prédio é de 1884. O prédio é lindo, sabe, é um dos prédios mais antigos da Zona Central, demanda cuidados específicos intensos, né? E por vezes o poder público encontra algumas dificuldades em dar esse aporte, sabe? Então, se a gente tem uma rede de apoio, se a gente tem associações, se a gente tem a proximidade da UX, da SIC, daquele familiar, daquele pai de família que é um artesão, que é um marceneiro, que pode ajudar, sabe, com acompanhamento, com direcionamento, toda ajuda é bem-vinda. Aquele prédio, ele está numa localização estratégica. Também, né? Ele é muito lindo. Aquele prédio, qual é a origem dele? Aquele prédio, ele surge como uma residência, né, da família Ottolini Mondanari, talvez, agora me confundi. Montanari ou Mondadori? Mondadori, eu acho, sabe? Acho que é isso. Né? E depois a prefeitura adquire ele, o poder público adquire, e ele passa pelos mais diversos usos, né? Então, quando o último uso, então, dele foi antes de se tornar museu, foi a própria prefeitura. A prefeitura. Né? A prefeitura que sai de lá, né, vai para o novo espaço, e então lá se configura o museu. O museu, até então, né, ele ficava naquele prédio que hoje é a Casa da Cultura. Existia um prédio ali, o museu ele surge junto com a biblioteca, né? E é interessante perceber que já naquele contexto, isso que o Anthony aborda, né, da importância da qualificação, já era pensado, sabe? Então, o Demétrio, ele era sócio do ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus.
né? A Maria Esther, né, que colaborou muito na fundação do museu, pensava diretamente as ações pedagógicas com as escolas, especialmente aquelas da zona rural. Então, a primeira exposição temporária do Museu Municipal foi justamente um trabalho dos alunos das escolas, dos estudantes das escolas do interior, que abordavam a questão agrícola. Né, em diálogo com o quê? O Museu de História Natural aborda uma infinidade de temas. Então, trabalhavam com sementes, com análise de solo, análises geológicas, pedras, crânios humanos, tinha toda uma imensidão de acervos e já se pensava nessa perspectiva, né, já naquele tempo. Que riqueza, né? Eu lembro muito da Maria, né? Que a Maria atuou na UX logo que o UX Teatro foi inaugurado, né? Ela esteve à frente como coordenadora do UX Teatro. Ela era muito engajada com as causas do município, né? Muito uma caxense, assim, que adorava a sua cidade, os projetos, né? Uma pessoa extremamente à frente do seu tempo, né? A Maria fez uma coisa, desculpa, Antônio, mas a Maria fez uma coisa muito importante nesse contexto da reconfiguração do Museu Municipal. Tá? Segundo os registros, eu considero isso muito relevante. Ela não se preocupou especificamente com o Museu Municipal, sabe? Naquele movimento, naquela articulação política, ela se propôs a atuar junto com a Lorraine também. Exatamente. Né? Com outras tantas pessoas, mas ela considerava fundamental que se criasse o Museu Municipal, mas que também se preservasse a Casa de Pedra. Né? Isso foi muito importante, porque senão possivelmente a Casa da Pedra teria caído, como caiu a casa que ficava em frente à Casa de Pedra, onde agora tem o Pargeral, que era uma casa de 2 ou 3 andares, com o piso embaixo de alvenaria e a parte de cima em madeira. Aquela parte da Casa de Pedra na frente, que tem uma porta em vidro, conectava as casas, e essa foi perdida. Se não tivesse sido derrubada, a gente teria hoje a contraposição de vários materiais construtivos, técnicas, e essa própria mudança da arquitetura local, quando ela sai dessa perspectiva de pedra, né, Anthony, e se insere, por exemplo, no uso contínuo da madeira por dado período. Né? Coisa que a gente está perdendo muito em Caxias, as edificações em madeira. Pois é. Teria que ser uma coisa que percebida com outro olhar. Com outro olhar, com outro olhar. E em relação aos municípios, os museus do Brasil, assim, o que o Museu Nacional, ele foi recuperado? Como é que está? Vocês têm alguma informação? Sim, ele está em processo, né, de recuperação. Lembrando que o Museu Nacional é a mais antiga instituição museal existente no Brasil. No Brasil. Ela foi criada em 1818. Itamar me corrija, né, se enganar nas datas, mas acho que esta é a data, né, de criação. Durante bom tempo ele ficou sem muitas atividades, né? Foi no século XIX, daí efetivamente retomado assim, o trabalho de investigações científicas que legou, né, o principal acervo formado pelo Museu Nacional, e instituição que foi, infelizmente, no ano de 2018, né, no seu bicentenário, ocorreu então aquele trágico, desastroso incêndio, né, e que perdeu-se ali um acervo irrecuperável, né, para a memória e para a história do nosso país, né, sobretudo a história científica. Né? Não foi o único. Recentemente, né, nós tivemos anos antes o incêndio no Museu da Língua Portuguesa e uma série de outras instituições. A Cinemateca Brasileira, que é outro espaço de preservação da memória, também teve o seu acervo perdido, né, pela falta de manutenção, pela falta de incentivos, né, enfim, para a preservação desses acervos. Não se admite isso, né? É uma coisa absurda, né? Pensar que esses desastres, porque são desastres, ocorreram por problemas de manutenção. Exatamente. Que é justamente o que o Itamar estava falando em relação à manutenção do prédio onde está o Museu Municipal. Por isso, Maria, que é muito importante a presença da sociedade nos espaços. Sabe? Que a comunidade, das suas mais diversas camadas, das suas mais diversas esferas, estejam presentes nos espaços, acompanhem o que está acontecendo com o Museu Municipal. A situação dele é positiva ou negativa? Como está? Como é que está o MHC? Eles estão com todos os recursos possíveis? O que poderia melhorar lá? Sabe? Que a gente tenha esse abraçar, né? Porque depois que queima é complicado. Depois que cai é complicado. É irrecuperável, né? Não sai mais o que fazer. A nossa história, a nossa memória que se esvai, né? Com certeza. Eu
E o que vocês acham que a gente poderia sugerir? Qual é o pedido, né, que vocês fariam, né, para que a gente pudesse ampliar o acesso a esses espaços, o apoio da comunidade na conservação, na manutenção, da importância disso, que mensagem que vocês deixariam? Sim, olha, fala-se muito, ou falava-se muito, né, na ideia de conhecer para preservar. Que até certo ponto faz sentido, né, essa expressão, mas a gente observa muitas vezes que as próprias autoridades públicas não conhecem esses espaços, né? Então acho que um apelo inicial é que de fato nos conheçam, né? Venham nos visitar, saibam a respeito do nosso trabalho. Confesso, coloco aqui que faz algum tempo que a gente não recebe, né, a visita, a não ser das escolas, né? Então acho que é muito importante. No Instituto, a comunidade não tem visitado somente as escolas. Exatamente, a gente tem esse público focado assim, né, na recepção, com algumas exceções pontuais, né? Mas acho que isso é um trabalho constante, né? A gente precisa sempre manter esse contato, né, com a sociedade se manter, né, em contato com essas instituições, né? Quando eu falo a sociedade e as autoridades, né? Sejam elas públicas, mas também representantes de entidades, né? Então, são espaços abertos, disponíveis, né? Para receber a qualquer um e também para expor as nossas demandas. Horário específico, o horário da universidade. Exatamente, e a gente trabalha no horário comercial, bem acessível, e agendamos, inclusive, né? Qualquer horário para receber um público especial, né? Para nós, assim, é sempre um prazer, uma satisfação, né? Com relação a isso. Lembrando também que no caso do Instituto, rapidamente, é um prestador de serviço. Nós estamos realizando uma série de serviços de escritas de livro, né, de divulgação, de produção de conteúdo para a memória de empresas, instituições, prefeituras da nossa região, digitalização de acervo. Então essa é uma outra frente de trabalho do Instituto. Inclusive, interrompendo o Antony, inclusive o Instituto nos auxiliou muito naquele primeiro livro que o Conselho da Mulher Empresária lançou aqui na SIC, da Mulher Empreendedora, né? Teve o apoio do Instituto, foi um trabalho Fizemos a pesquisa organizada com a professora Vânia, comigo, um trabalho muito bom, né? Assim, depois também um mini documentário, né, a respeito do seminário Competitividade, né, aqui da SIC. Então, são trabalhos que o Instituto também realiza, além da preservação do acervo da instituição e da comunidade, também essa prestação de serviço no campo da memória. Isso que o Antony está nos fazendo, acho que é bem importante que o Itamar colocou anteriormente. Nós temos de nos abraçar, nós temos de nos unir, trabalhar em equipe, unir os nossos esforços, né, para manter essa história, né, para as novas gerações que estão por vir, né? Então... Isso, como o Antony comentou há pouco, a gente está num momento no Brasil de valorização das memórias, sabe, valorização dos espaços. A gente teve traumas importantes, esse do museu, né, que incendiou, foi um mais intenso nos últimos tempos, acredito, né? Então, a gente tem a criação de novas políticas públicas, a gente tem a criação de regramentos, a gente tem a criação de medidas inclusivas, captação de recursos e tudo mais, assim. Mas é fundamental isso que a gente está comentando, de que a comunidade abrace o espaço, que a comunidade esteja presente, que a comunidade conheça a sua história, que a gente propicia a valorização dos mais diversos grupos, porque no momento que a gente sedimenta, eu sou um neto de italiano, então eu chego nesses espaços e eu vejo muitas coisas que permearam as narrativas familiares de longa data, sabe? Mas, por exemplo, crianças de algumas escolas entram no Museu Municipal, né? E eles não se veem. Eu estou retomando esse ponto porque eu considero extremamente importante, né? E é importante, então, redundante, mas é importante que a gente construa essa narrativa plural, porque senão a gente acaba enfraquecendo o poder da memória, enfraquecendo esse poder pedagógico, esse poder social e, inclusive, esse poder dessa possível construção dessa trama social que colabore com o IMHC, que colabore com os museus públicos, com os museus privados. Todos precisam de apoio, de ajuda, de visita, colaboração. Não basta ter um acervo. Como dizia Sandra Pesavento, uma historiadora famosa do Rio Grande do Sul, já falecida, não basta ter a fonte, não basta ter os indícios, é preciso fazê-los falar, sabe? Então, não basta a gente ter dado objeto extremamente antigo, relevante ali, numa caixa de vidro,
como ele fosse tipo, oh, meu Deus, veja que lindo. Não, o que aquilo pode contribuir com a sociedade? O que aquilo pode explicar, né, e complementar, sabe? É importante que a gente faça isso. Então, para a comunidade estar presente, esses passos são fundamentais. Que maravilha, gente. Assim, esse nosso bate-papo, acho que foi o primeiro de muitos que terão de ter sequência, né? Sobre a importância desse tema e o quanto nós temos de divulgar, né? E fazer presente no dia a dia da nossa sociedade. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma honra ter estado aqui com vocês, Itamar. Obrigada. Prof. Anthony, muito bom. Um bom trabalho. Vamos nos unir e pensar agora no projeto dos 150 anos, né, da colonização. Grande trabalho pela frente. E parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço. Um abraço.